Celso, e o sobrenome quase Matseibach. Ou como diria meu avô, Matsubach. Mas tudo bem. Então é um prazer estar aqui com vocês nessa casa de fé, de amor, de caridade. E sempre é maravilhoso ser convidado para vir aqui fazer uma exposição, uma difusão doutrinária. Porque nós, ainda trabalhadores da casa, estudantes da casa, ainda não somos palestrantes, né? E muito menos oradores. Então nós somos expositores. Nos é passado um determinado assunto e nós vamos vir aqui tentar passar o máximo possível de informações para vocês dentro da nossa doutrina querida, da nossa doutrina espírita. E o nosso assunto de hoje é um assunto bem tranquilo, né? Já começa por família e depois por conflitos conjugais. Esse trabalho foi feito todo ele em cima desse livro do Divaldo, é o Divaldo Responde, número 2, e aqui ele nos traz, além dos conflitos conjugais, ele nos fala sobre a homossexualidade, karma e expiação, pais e filhos, que é o assunto que eu pretendo trazer a semana que vem, sexualidade, felicidade e aborto. São os assuntos que ele traz. E é bem gostoso esse livro dele, porque são perguntas e respostas. Só fica aquela coisinha assim que a gente tinha vontade de perguntar mais, né? E esse livro também tem uma peculiaridade. Ele não é psicografado, é o próprio Divaldo mesmo, dentro da doutrina espírita, dentro dos conceitos da doutrina espírita, que nos passa as respostas. Tá? Então, como já falei, né, é conflitos conjugais, nem sempre é uma boa ideia, né? Mas vamos lá. Eu acho que os assuntos devem ser tratados tanto os bons como os ruins, né? Então, de volta, já começa nos falando assim. Eu me recordo, por exemplo, aliás, a pergunta: a família, como conhecemos, é um fenômeno relativamente recente na história humana. E a resposta é: eu me recordo, por exemplo, da origem da família, que veio do latim famos. Eram assim chamados os servos que constituíam um grande clã. Normalmente viviam uma espécie de feudo, em que o senhor, além de seu grupo consanguíneo, mantinha todos os seus agregados que constituíam no Império Romano primitivo o que se denominou mais tarde de família. Então, assim, ontem eu usei o exemplo do município lá do Império, né? Então, nós temos um município que é uma área, supondo que seja uma área feudal, e ali nós temos o nosso querido prefeito e a sua família, consanguínea, e toda a população de Império. Então, resumindo o que se diz nessa primeira parte da resposta, o prefeito seria o senhor feudal, o dono do feudo, e nós todos os moradores do Império, os seus vassalos. Não é verdade? Aí, dando continuidade, ele vai falar assim, igual: esse processo sofreu uma grande modificação com o advento do cristianismo. Posteriormente, a família passou a ser apenas aquele grupo constituído pela consanguinidade, especialmente resultado da união entre um homem e uma mulher. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí também. Tá? Então, com o advento do cristianismo, essa situação que eu falei para vocês do prefeito e dos vassalos acabou. Ficamos só com... Oi? Ah, sim, sim.
Não, mas não é para mim. Ah, tá. Depois da Revolução Francesa e da Revolução Pós-Moderna, as famílias passaram a viver naturalmente em torno das grandes indústrias e se tornaram pequenos agregados dentro de um lar, sob as bênçãos do que nós chamamos atualmente matrimônio. O matrimônio hoje ele tem muitas faces, né? Depois nós vamos falar um pouco sobre isso também. Na atualidade, a família também resulta da união de parceiros que se amam, mesmo sem um casamento. Ou seja, além dessa questão de serem casais ou elementos, indivíduos não casados pelo sistema patriarcal, aquele, né? Casamento na igreja, depois civil, aquela coisa toda, é considerado também o casal que tem segundas núpcias, conforme aqui. Além disso, os mesmos gêneros também, hoje em dia, nós temos, né? E o que importa realmente aí, não é muito essas coisas, mas sim o amor, né? A doutrina nos explica e nos ensina isso. O amor é o que prevalece. É isso que é importante na nossa vida, não é? No começo, a união era apenas religiosa, nós vamos ver isso aí também mais um pouco. Mas com o tempo passou a ser uma união civil, ou seja, casavam-se só na igreja. Eu acho que o casamento civil não deve ter mais de 100 anos, 150 anos, acho que nem isso também. Não sei bem. Aliás, é 48. Muito obrigado, exatamente. Eu tinha lido sobre isso. Muito obrigado. Aliás, essa questão do casamento hoje, muitas vezes se faz contratos nupciais, né? Na minha época que eu casei, há 40 e pouquinhos anos atrás, 47 anos atrás, não me perguntaram nada. Eu só casei. Não perguntaram se eu queria o casamento com separação de bens, com compartilhamento de bens, com nada disso. Não me lembro do tabelião ter feito esse tipo de pergunta, né? A família, com sua descendência, com os filhos, tornou-se, portanto, a célula base da sociedade. Isso, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre isso bastante vezes. Aí, ele nos traz assim, ó, a pergunta: quais são as principais causas dos conflitos familiares, né, dos conflitos conjugais? Hoje, não dá para dizer que a maioria das pessoas vão com aquela ideia que o casamento é uma fantasia, mas ainda se tem um pouco dentro de cada um de nós, desses jovens casando, dessa fantasia. Como era a fantasia antigamente? Uma menina normalmente fazia o normal ou alguma outra coisa relativa a isso aí. O sonho dela era casar, e o rapaz também. O sonho dele era casar para ter uma família. Não é verdade? Hoje, esse sonho talvez não seja assim, mas basicamente tu quer constituir uma família. Basicamente tu quer ter a tua casinha, né? Aquela casinha cheirosinha quando tu casa, aquela moça bonita, temos que lembrar que também ela vai envelhecer junto com a gente, aquela cozinha linda, né? Aquele quarto bonito, lençóis limpos, novos, tudo novinho. Essa fantasia é maravilhosa, até hoje. Mesmo sem casamento, quando a gente faz isso dentro de casa, não é ótimo? Quando a gente compra um móvel novo, que põe para dentro de casa, quando troca o lençol, põe um lençol novinho, a gente está fazendo ali uma demonstração de carinho um para o outro, né? É uma viagem ao país da felicidade plena e que o outro é uma complementação das nossas necessidades. Isso aqui realmente é um problema, porque a gente acha sempre que o nosso parceiro tem que nos completar, né? Em todos os aspectos, todos. Nós esperamos demais daquele parceiro e acaba gerando os conflitos. Transferimos a nossos parceiros as nossas insatisfações
esperando que Ele possa suprir, por exemplo, vazio existencial, solidão, necessidade de um amparo contínuo. Esse amparo contínuo deve vir das duas partes, né? Não é só de uma parte. A solidão é um problema sério atualmente. Quando a gente falar em pais e filhos, a gente vai falar sobre isso. Porque existe uma solidão maior do que aquela típica da palavra, que é a solidão de um só, é a solidão a dois. Principalmente quando a gente muda para um lugar que a gente não conhece ninguém e mora num bairro um pouco distante. Por isso também é importante a casa espírita. É onde a gente vai encontrar os parceiros da gente. As pessoas que pensam igual a cada um de nós. Aquelas pessoas que traduzem o amor dentro de uma casa, como essa aqui, às 8 horas da noite, numa quarta-feira. Podia estar fazendo qualquer coisa, até vendo a novela em casa. Isso é amor, isso é fé, isso é uma maneira da gente buscar conforto, consolo, que é o que a casa oferece. Conforto e consolo, e muito, muito amor. Essas paredes, elas são impregnadas de amor. Por quê? Porque todos nós viemos aqui pensando no bem. Todas as pessoas que vêm aqui fazer exposições, palestras, divulgações, difusões, eles vêm imbuídos de amor, e isso fica dentro da casa. Por isso que quando a gente entra numa casa espírita, numa igreja, a gente diz assim: meu Deus, como é gostoso estar aqui. Eu lembro há muitos anos atrás, em 1995, quando eu entrei na primeira casa espírita, lá em Porto Alegre, que é a Francisco Spinelli, e lá eu fiz algum tempo o básico. Nossa, eu vinha de um problema pessoal, sério. Aí tu viu o carinho das pessoas te recebendo. Eu não estou falando aqui nem de espiritualidade, estou falando das pessoas que compõem o corpo de trabalho de cada casa espírita. É maravilhoso. E nós saímos daqui renovados. Eu trabalhei muito tempo em todas as casas, eu gosto muito de trabalhar lá na recepção. Porque tu vê as pessoas entrando e vê as pessoas saindo, é uma diferença enorme. E a gente aprende com o tempo ver isso. As pessoas chegam semblante enrugado, triste, com pressa, porque teve um dia inteiro de trabalho, de batalha, sentam aqui e relaxam. Acalmam-se, ficam bem, recebem aqueles primeiros fluidos que a espiritualidade nos destinou naquele dia. Muita gente vem ao centro espírita e dorme, coisa que não consegue fazer em casa às vezes. Por quê? Porque tem essa paz e essa tranquilidade. É isso. Aí, continuando, os problemas começam a aparecer. Quando o encantamento inicial da primeira fase vai desaparecendo e o relacionamento se aprofunda. Os problemas começam a aparecer quando o encantamento inicial acontece. Bom, eu tenho uma teoria comigo que o amor é uma coisa que tu cultiva, trabalha ele dia a dia. Quando tu conhece uma pessoa, um menino conhece uma menina, ou uma menina conhece um menino, o primeiro sentimento que obviamente tem é o de paixão. E essa paixão ela é ardente, é quente, é fervorosa, é maravilhosa. Tu quer morrer por aquela pessoa, tu quer tudo por ela, tu dá o mundo para ela. Só que tem um ano depois, essa paixão vai terminando. E aí, dentro desse primeiro ano e dos outros anos todos que tu fica com a tua parceira, ou com o teu parceiro, tu cultiva o amor. Tu vai trabalhando o amor e vai terminando aquela paixão louca do início. A paixão não termina.
ela continua, mas ela fica, de certa forma, adormecida. Até o momento que tu acha que é legal de trazer ela. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma viagem legal, vamos fazer uma segunda, terceira, 47ª lua de mel. É uma coisa muito legal. E aí tu está alicerçado e calçado no amor, não na paixão. Porque a paixão ela passa. Não é mais na beleza. Porque a beleza passa. E aí tu vê o interior do teu parceiro. Aquele interior maravilhoso, aquela coisa gostosa durante o tempo. Tu vai te acostumando com ele. E o amor é uma coisa sensacional. É maravilhoso. Não é à toa que a doutrina espírita nos fala tanto em caridade. Caridade é o amor em ação. A gente devia, todo dia de manhã, levantar, tomar um comprimidinho de caridade. Meio-dia, outro comprimidinho de caridade. No café da tarde, outro comprimidinho. É assim que a gente exercita e faz a caridade. Não é assim, amanhã eu vou ser caridoso, amanhã eu não vou ser egoísta, amanhã eu não vou ser orgulhoso, amanhã eu não vou ser nada disso. Não, gente, não é assim. Nós vamos passar ainda muitas encarnações para tirar de dentro de nós esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, esses ciúmes, todas essas coisas, todos esses processos morais, esses vícios morais que nós temos e que nós trazemos lá da primitividade. E lá, isso foi importante. Porque lá eu não tinha que, Deus não me dividir comida com alguém, eu tenho que comer eu. Não é verdade? Eu tenho que ter a arma melhor do que o meu inimigo, do que um javali que eu tiver que matar, alguma coisa desse tipo. Mas hoje não. Hoje não tem mais essa necessidade. Não é verdade? O desgaste daquilo, de tudo aquilo que era fantasia constituído de um sonho. Isso é natural, é um processo altamente natural para esse desgaste. E se a gente não tomar conta, não tomar cuidado dentro de casa, aí acontece aquela fatinha lá, toda vez que eu venho aqui eu fico lembrando, a gente começa a criar mágoa. Aí a mágoa instala-se quando o amor próprio é ferido. Aí começam as brigas. Combate-se os recursos da prece, nós vamos falar em prece mais adiante. Se permitida a sua continuidade, transforma-se em aversão, em ódio e muitas vezes em agressão. Quantos casais aqui? São inúmeros. Conflitos do nosso lar, da união dos nossos pais, das terríveis brigas que tanto infelicitam as famílias. Quer dizer, a gente traz isso de casa. A gente traz isso do pai e da mãe, da avó e do avô. A minha esposa diz assim, Celso, mas tu não levanta a voz para nada. Não, eu não levanto a voz para nada. Meu pai não levantava a voz para mim. Meu pai, quando começava a rançar, a reinar, como ela dizia, ela mandava ele ficar quieto e terminava o assunto. Depois eles iam lá e discutiam, resolviam entre eles, mas não na frente dos filhos, não na frente dos outros. O egoísmo é a chaga da humanidade. O indivíduo pensa que o outro sempre deve ceder. Quem já viu isso? Todos nós já vimos isso. Quando a minha mulher pede para eu lavar a louça, eu digo, não, tem a máquina, eu jogo no banheiro do lado. Mas tem que secar. Essa é a tua parte. Então, senhora, a gente sempre acha que o outro não tem razão, eu é que tenho. E aí tu tem que ceder e não compreende que o casamento é uma parceria. E como toda parceria, cada um tem o direito, tem os seus direitos e seus deveres. Normalmente a gente só tem os direitos, os deveres são da esposa. Desculpa o machismo, mas normalmente é assim que acontece. Só lá em casa que não. Continuando. Brigas e soluções de casamento. A doutrina espírita nos esclarece que na grande maioria dos casos,
os nossos relacionamentos são compromissos assumidos na espiritualidade. Mas por que então as brigas e até a dissolução do casamento? Divaldo vem e diz assim, bem tranquilamente: quando estamos no mundo espiritual, a nossa visão é diferente, é otimista. Quando mergulhamos na indumentária carnal, sentimos-nos abafados e nossa memória perde um pouco a lucidez. Um pouco, não, eu diria que é muito, né? Além disso, trazemos daqueles relacionamentos que foram desastrosos em outras existências, reminiscências dolorosas, animosidade, os pontos de vista inflexíveis, aquelas situações de diálogo desagradáveis que logo provocam briga. Gente, se nós pensarmos que voltar um século atrás, ou até menos, e hoje ainda tem muito, a sociedade era patriarcal. A esposa era um bem. Até 100 e poucos anos atrás, 100 anos atrás, a mulher não tinha direito nem de votar. Essa revolução toda aconteceu quando começou os anos 60, aqueles anos loucos lá, né? De lá para cá, é que começou a mulher ter força, e hoje ela está dominando o mundo. E não tem nada de errado, porque a mulher, ela gera filhos, ela alimenta, ela cuida da casa, ela faz isso, faz aquilo. Nós somos meros reprodutores, se a gente pensar assim. Então, assim, nós vivemos ainda em parte uma sociedade patriarcal. Nós temos que ter um pouco de carinho, um pouco de ceder, de ajudar em casa. Vivemos hoje numa cultura tão perturbadora e absoluta que a necessidade da avaliação de parceiros impõe-se como sendo de grande urgência. O fenômeno biológico é sempre o mesmo. O encantamento que o amor proporciona é o que dá beleza e faz perdurar. Olha só, o encantamento que o amor proporciona. Compromissos assumidos na erraticidade superior. Então é muito comum que muitos dos compromissos assumidos lá chegam aqui e acabam. Gente, eu estava lendo ontem uns posts no Facebook, que eu também sou humano, né? Todo mundo gosta de ver o Facebook, gosta de ver o Instagram, o Threads, agora, outras redes. E eu vi um postzinho lá que dizia assim, Janet Jackson. Todo mundo conhece a Janet Jackson. É uma das irmãs do Michael Jackson. São 11 ou 12 no total, os irmãos. Em 2012, ela casou com um árabe, daqueles caras muito rico, muito rico. E o cara colocou no casamento deles com duas cláusulas assim: se ela permanecesse com eles 5 anos, ele pagaria 100 milhões de dólares. 2012, 5 anos, 2017. 100 milhões de dólares se ela ficasse 5 anos. Se ela engravidasse e gerasse um herdeiro, mais 100 milhões. Em 2016, ela engravidou. O que aconteceu em 2017? Ela saiu com 200 milhões de dólares no bolso e se divorciou. Então, gente, o casamento hoje, ou a união estável, ou seja como que você quer chamar, muitas vezes é por interesse, pela beleza da mulher. Isso é um erro, porque aquela beleza vai se desfazer. E aí o que tu vai fazer? Vai arrumar uma outra mais nova? E agora me lembrei de uma outra coisa, é impressionante. Tem algumas pessoas que têm medo podre, né, para o tal de casamento, ou união estável, ou o que seja. Eu tenho um amigo meu que já montou 5 casas. Eu já me ofereci para casar com ele, porque ele simplesmente, quando ele sai de casa, ele deixa tudo e vai embora. Então, eu não consigo entender, e cada mulher que ele conhece, essa é a mulher da minha vida. Eu já conheço umas 10 ou 12 mulheres da vida dele.
Conheço uma moça também que é assim, mas isso tem uma explicação espiritual, né? É óbvio, tudo tem, né? Bom, pergunta: levando em conta nosso livre-arbítrio, podemos deixar de lado o compromisso que assumimos no mundo espiritual e ter um relacionamento com outro parceiro ou parceira? O Divaldo nos diz: uma segunda união é uma experiência muitas vezes válida. Muitas vezes válida, ele não diz que é válida. O indivíduo, trazendo a experiência do naufrágio anterior, ou seja, do casamento anterior, da ligação anterior que ele tinha com a esposa, pode limar algumas arestas, pode ajustar algumas coisas, né? Corrigir alguns hipóteses de natureza emocional, porque nós somos muito inseguros, né? Muitos ciumentos, uma série de coisas que levam muitas vezes, né? E conseguir êxito num relacionamento mais maduro, mais tranquilo, que lhe proporcionará realmente a plenitude conjugal. Então, assim, ó, não existe nenhum entrave para um segundo e um terceiro casamento, de jeito nenhum. Embora nós vamos ver em seguida um parênteses, né? Esse relacionamento pode dar certo, ou vamos criar um karma para uma próxima oportunidade? A resposta do igual, e ela está no nosso Evangelho, diz assim: ó, o karma iniciar-se-á na ruptura do primeiro vínculo com aquela pessoa que temos débitos, ou seja, aquela pessoa que nós contraímos, né? Lá na espiritualidade nós dizemos: não, a gente vai casar e tal, vamos tocar a vida, nós dois, um foi feito por outro, metade da laranja lá do Fábio Júnior, outro todo. Mas chega aqui e não dá não. Não havendo sucesso na união, se torna um desastre afetivo. Geramos um karma realmente. Ou pioramos aquele que já trazíamos, mas a necessidade de um segundo relacionamento é inadiável muitas vezes, porque a solidão é má companhia para indivíduos imaturos. Existe ainda a possibilidade de mergulhar numa vida de aventuras, e isso vai lhe trazer degradação de caráter e insensibilidade emotiva. É engraçado quando o casal se separa, aí que é mal, né? A gente diz assim: eu nunca mais. 3 meses depois o cara está casado de novo. É impressionante. E eu sou um cara que não nasci para ser sozinho. A minha esposa ainda está, graças a Deus, está bem. 47 anos de casado, namorando, nós vamos, casamos em 6 meses, todas aquelas coisas, tá? Mas a gente continua aí, peleando pela vida, como se diz. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, isso aqui é o que eu falei ainda há pouco, que nós vamos ver em seguida. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. O divórcio é lei humana, não é contrário à lei de Deus, porque ela é uma lei humana, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, aí vem a própria igreja, aí nós vamos passar para o segundo item embaixo, diz assim: mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossa mulher. Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua, a única determinante do casamento é a separação, podia se tornar-se necessária. Então, ele diz o seguinte: o karma, ele existe, porque aquela destinação é espiritual, é do mundo espiritual, do primeiro casamento. Não se proíbe de forma alguma o segundo casamento, mas há um ajuste depois que tem que ser feito. Isso me lembra uma história que eu vi há pouco tempo. Uma senhora casou, viveu 40 anos com um homem, o cara batia nela, fumava, bebia, ficava à noite na rua, fazia tudo de volta.
E, por fim, ela desencarnou. E ela está passando, assim, lá no mundo espiritual, e passa o mentor dela. E ele disse assim: ó, tudo bem? Como é que tá? Como é que foi lá a tua vida? E ela olha para ele e diz assim: então tu não viste? Eu fiquei com aquele homem 40 anos, bebendo, me batendo, passando a noite, me traindo, fazendo isso, e tu vai perguntar como é que foi? Aí o mentor dela disse: tá, tudo bem, eu entendi, mas é uma pena, tu vai ter que voltar para ele de novo, porque tu está esquecendo uma grande lei, que é a lei de amor. A lei de amor próprio, inclusive. Não é o fato de tu viver com uma pessoa há tantos anos que tu vai para o céu. Tu pode viver o inferno dentro de casa. E aí? Bom, aí nós vamos. Aqui, ó. Em que momento o casal vai perceber que chegou ao limite, ao ponto exato para pedir o divórcio? Quando o respeito desaparece. Em princípio, quando as discussões passam da área da teimosia para ofensas pessoais. Inicialmente, quando há discrepância de opinião, passa-se a sensibilizar o outro. A gente começa a jogar tudo na cara da esposa, a esposa tudo na cara da gente. E tu não fez isso, devia ter feito aquilo. Com acusações, transferindo-lhes os conflitos e impondo-lhe descabidas responsabilidades. Quando procura humilhar o parceiro, encontra-se num momento grave, porque se não houver cuidado, passa-se para o lamentável lado da agressão. Falei lá na mágoa, né? Normalmente a agressão é masculina, violenta contra a mulher. Eu não conheço a delegacia do homem, só da mulher. Esta conduta agressiva é um dos atos mais covardes do nosso desenvolvimento intelecto-moral. Ao chegar ao ponto de agredir, não só a esposa, qualquer pessoa, isso nos coloca abaixo, até dos animais, eu acho, né? A gente volta lá para ela primitivo. Não importa o motivo. Jesus já nos disse: te der um tapa, né? Vira. Claro, não é bem assim, mas é mais ou menos por aí. Aceita? Antes que isso aconteça, é chegado o momento exato da separação conjugal amigável. Para não se chegar à separação litigiosa, que deixa muitas sequelas, tanto para a pessoa que foi vítima, como também naquele que iniciou a situação. O litigioso sempre é um problema, né? Um problema muito sério. Agora vamos ver como evitar os conflitos na família. De que maneira a doutrina espírita auxilia na superação desses problemas? Uma coisa bem simples: o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, uma vez por semana, em horário acertado, põe uma aguinha ali, lê um trecho do Evangelho, pense em voz alta se você estiver sozinho, se você estiver com alguém, comente. Isso vai trazer Jesus para casa, isso vai trazer bons espíritos para sua casa. Um autor falou que quando a gente faz o Evangelho no lar, que emana uma luz de dentro daquele prédio, assim, que é algo sensacional. E essa luz, ela ilumina aquele lar, toda aquela quadra, todo aquele bairro, aquela cidade, e assim por diante. Tal é a força do Evangelho lá. Gente, acreditem, fazendo o Evangelho lá, a vida da gente melhora muito. Tu passa a ser mais compreensivo. Tu começa a ler, porque o Evangelho lá não é nada mais, nada menos que o manual. O manual, como deu uma colega aqui, parágrafo, capítulo 3, para a vida futura. Jesus está esperando nós todos lá. Claro que nós vamos para lá de férias, vamos trabalhar, não é? Agora eu sei que está em cima do horário, mas é o último para a gente falar aqui, tá?
Gostaríamos de uma mensagem final para as pessoas que estão passando por um conflito conjugal, para que se possam sentir fortalecidos. Aí o Divaldo diz assim: podemos impedir a presença dos conflitos conjugais mantendo uma postura espiritual, vivendo religiosamente. Se tu viver uma postura espiritual e religiosamente, tu vai responder, vai respeitar o teu pai. Porque aqui a gente aprende isso. As leis morais, as leis de Deus, nosso Pai, Pai de todos nós, inclusive daqueles que estão presos, inclusive daquela mãe que joga o filho pela janela e assim por diante. Ele é Pai, Ele não vai julgar nunca aquele que está no mal. Não é que ele seja mal, ele está caminhando ainda no mal, mas em seguida ele vai sair daquela estrada sinuosa e vai caminhar direto ao Pai. É um desvio temporário que ele está abraçando o amor como sendo nossa âncora de salvação. Quando a união se alicerça na espiritualidade, os cônjuges podem dialogar com tranquilidade. Dialogar não é discutir, bater boca, gritar, coisa nenhuma. Porque quando a gente tem Jesus no coração, quando a gente tem o Espiritismo no coração, tu passa a ter essa conversa mais franca, mais aberta, não ficar aqueles ranços, aqueles beicinhos. Ah, não quero, não sei o que. Que isso? As conversas sempre vão levar a melhor coisa, né? Dialogar com tranquilidade, desculpar-se um perante o outro. Isso é terrível. É terrível. Pouca gente faz isso. Ninguém gosta de dar o braço a torcer. Mas dar o braço a torcer também é sinal de evolução, gente. Desculpa, eu errei. Desculpa, eu sou humano. Ah, mas tu é espírito. Mas continua humano. Eu também estou no caminho. Eu também estou caminhando junto contigo para evoluir. Falar das suas dificuldades, explicar os problemas que atormentam, as necessidades interiores que eles caracterizam a alma, abrir o coração. Explicar os problemas que atormentam, eu lembro há mais tempo atrás, que o pai chegava em casa e a mãe despejava. Passava o dia dizendo assim: quando teu pai chegar, tu vai ver. Quando teu pai chegar, tu vai ver. Porra, o cara, coitado, entrava dentro de casa, aquilo. Hoje é o casal, né? Que ouve da professora, da escolinha e assim por diante. Aliás, tem que pensar isso. Educação é os pais, instrução é a escola. Então não adianta, meu filho não estuda, esse mal educado. Não é verdade? Não se trata dessas confissões vulgares que as pessoas pedem perdão, arrepende-se e volta a repetir o erro. Quantas vezes a gente vê isso, né? O mesmo engano, mas sim de uma atitude positiva de solidariedade. Sentar e se tiver que chorar, chora. A lágrima é o sentimento que a gente põe para fora. Respeito, comunhão, alta consideração. Só o momento em que a ternura toma conta da criatura é que o amor se expressa e pode haver uma coabitação afetiva. Quando é que esse amor se expressa? Quando é que essa criatura se torna terna? Quando ela faz evangelho no lar, quando ela vem no centro espírita, quando ela faz um tipo de coisa. Então, gente, eu agradeço muito a paciência de vocês. Passei 5 minutos, né? E espero a gente poder se encontrar em uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.